bem, vamos dar continuidade ao nossa exposição bíblica de Judas. Só relembrar algumas coisas que já vimos. Nos primeiros 4 versículos, nós vimos a necessidade de lutarmos pela fé por causa dos falsos profetas. No versículos 5 ao 7, nós vimos 3 exemplos do Antigo Testamento, exemplos de incredulidade. A incredulidade de Israel, que não quis entrar na Terra Prometida, dos anjos, quando abandonaram o seu estado natural, e de Sodoma e Gomorra, que caíram em total imoralidade. Vimos também, do versículo 8 ao versículo 10, o padrão histórico de conduta dos falsos profetas. Então nós estamos no tema conduta, tá? A conduta dos falsos profetas. Nós vimos sobre os sonhadores alucinados, que eles são sonhadores alucinados, sonhei, são imorais, libertinos, aceitam coisas como padrão normal no nosso mundo, dentro da igreja, onde há relacionamento sexual fora do casamento, onde essa mocidade está sendo lançada em namoros lascivos e apoiados pela igreja, onde adultos estão se relacionando sem compromisso nenhum diante de Deus, sem uma aliança. E vimos também que eles são antinomistas, eles rejeitam a autoridade, em específico a autoridade de Deus, sendo ignorantes quanto às questões espirituais. Hoje nós vamos estar trabalhando o versículo 11. Lembrando que o tema nosso é defesa da fé. Onde Judas 3 fala, exortando-vos a batalhardes diligente pela fé. Então precisamos estar diligentemente batalhando. Existe luta, existe esforço. E é a exortação que Judas está trazendo para a igreja. Então precisamos lutar pela fé. Agora, essa luta exige armas espirituais. E a palavra de Deus é a espada do Espírito. Em 2 Timóteo 2,15 fala que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Não tem como lutar sem ter conhecimento, envolvimento, preenchimento, transformação, ter a mente transformada, a mente cheia da palavra de Deus, para poder ser um bom soldado de Deus. Vamos lá. Ai deles! Deles quem? Os falsos profetas. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Hoje nós vamos estar trabalhando só o versículo 11, a parte A. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Isso que nós vamos ver hoje. O que é prosseguir pelo caminho de Caim? E para isso nós temos que visualizar que prosseguir pelo caminho de Caim, os falsos profetas são o quê? Egocêntricos na religião. Eles são religiosos, mas são egocêntricos. Tudo está centrado neles e não em Deus. Na sua vontade, não na vontade de Deus. Na sua maneira de ver o mundo, não nas leis de Deus. Eles não se submetem à autoridade de Deus. E colocam dogmas e doutrinas de homens para conduzir o povo segundo a sua visão. Sonhei.
Então, o que é? Por que ai deles? Porque o versículo 4 diz que eles estão pronunciados para esta condenação. Eles já estão condenados e querem arrastar os seus, assim como Satanás. Quando Satanás for expulso do céu, ele vai entrar numa loucura maior do que existe hoje. Porque ele vai querer levar quantos mais com ele ao inferno. Por isso que os falsos profetas vieram para matar, roubar e destruir. Querem matar as ovelhas de Deus, tirar a sua lã, sugar o seu sangue, usufruir da sua gordura. Esses são os falsos profetas, mercenários, ladrões. Por que prosseguiram pelo caminho de Caim? Caim, ele se rebelou contra o caminho de Deus para a salvação. Esse foi o problema de Caim. Ele não quis se beneficiar da maneira de Deus salvar, mas ele quis criar uma nova forma. É o primeiro grande rebelde, o patrono dos falsos profetas, criando uma religião paralela fora da vontade de Deus. Rejeitando, aliás, o plano divino. O plano divino pelo qual o homem deve se reconciliar a Deus. E essencialmente as Escrituras nos apresentam que é por meio do sangue de Jesus que nós somos lavados, purificados e aproximados do Senhor. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Só para compreendermos a sequência dos assuntos. No capítulo 3, Adão e Eva pecam. Caem e com eles a raça humana se tornam pecadores. Geram Caim e Abel, filhos já do pecado. Passados dois anos completos, não, Gênesis 4:1. Não, 41. Ah, tá, 41. Desculpa, perdão. O faraó vai demorar para chegar. Não. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Primeiro varão, que Eva concebe com dores de parto. Né? E ela achou que aqui Deus já estava respondendo a sua promessa. O descendente da mulher vai resgatar a humanidade. Esse é o filho varão. Pais, cuidado com a expectativa dos filhos. Ela pôs toda a expectativa em cima de Caim. Só que, muitas vezes, os filhos não são o que nós pensamos que são. Enganam nossos olhos. E como Caim, são agentes de falsos profetas. Ela estava pondo toda a esperança em cima do Caim. Versículo 2. 2. Aí. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Pagou? Ué? Ela. Abre suas Bíblias. Vamos desembainhar a espada aí. Isso. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Olha que o mundo começou com o agronegócio. Né?
um lavrador e o outro, como que é que cuida de animais? Pecuarista. Está no Gênesis 41 de novo. É difícil, né? Versículo 2. 2. Aí. Voltamos ao normal. Deu à luz Abel, seu irmão. Aqui, nós vemos que Abel significa sopro, vaidade. Por quê? Porque os olhos da mãe e do pai estavam sobre Caim, as esperanças sobre isso. Não sobre Abel. Abel era um sopro, era alguém que o Senhor concebeu, sim, é bênção, mas não é o filho varão que vai dar solução para as coisas. É o outro. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, passado o tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos lembrar, o homem pecador, Deus tinha a sua maneira de trazer o homem à comunhão consigo, que era através de ofertas de adoração. 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Descaiu o semblante de Caim. Ficou desgostoso. Tanta expectativa em cima de Caim, criaram um orgulho, um egocentrismo na pessoa dele, e de repente Deus não se agrada da sua oferta, se agrada da oferta de Abel. Então nós estamos diante desse primeiro momento da história da civilização. E a civilização, nos primeiros 9 capítulos, ela vai apresentar uma degeneração crescente. O homem vai se corrompendo cada vez mais. O comportamento humano vai se tornando corrupto, trazendo um conflito entre duas descendências. Que duas descendências? Os descendentes de Caim e os descendentes de Abel. Os descendentes dos religiosos e os descendentes dos piedosos. O descendente do pecador que afronta a Deus e daqueles que temem a Deus. Duas sementes vão percorrendo até chegar no momento que Deus se desagrada de todos e salva um remanescente fiel no dilúvio. Começa aqui, termina lá. O iniciador dessa geração pós-queda é Caim. Um indivíduo renegado social e religiosamente de coração cínico e com mãos sangrentas diante de Deus. Caim, ele desenvolve uma atitude social vindicativa, vindicando. É mais ou menos como os sindicatos, vindicando seus direitos sem suas obrigações. Senhor, sou eu.
Não é, meu irmão? Por que, meu irmão? Por que não? Qual que é o problema na minha oferta? Ele começa a vindicar méritos. Assim como a religião faz hoje. Uma religião meritória. Uma religião que trabalha por obras, por mérito humano. Toda a igreja, toda a pregação que fala de mérito humano é falso profeta. Puxa, mas é muita gente falso profeta. É exatamente isso a realidade. É essa a realidade, porque foi assim que começou, com Caim. Ele se achava tendo o mérito. E não se conformava do irmão que é aceito por Deus em sua oferta. Note, estes que não se submetem a Deus, eles não amam aqueles que se submetem. Eles não aceitam, porque eles sim, porque eu não. Eles não conseguem enxergar a diferença, a situação. Esse é o caminho de Caim. Hebreus capítulo 11, versículo 4, vai explicar um pouco dessa situação. Hebreus 11, 4. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando. Hebreus 11, 14. Desculpa, pastor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Opa! Aqui está a questão. Deus, ele se agradou de Abel e da oferta de Abel. São duas coisas. Ele se agradou de Abel porque Abel era justo. Não há justo nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Mas ele já era justificado pelo sangue de Jesus. Ele era um crente, um homem piedoso, com verdadeira fé. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, mostrando que a vida eterna ele já possuía. Esse é Abel. O que está em jogo aqui, percebam, é a atitude de incredulidade de Caim versus a fé de Abel. Além do fato de estar envolvendo a questão do sangue como algo muito significativo. Como assim? Capítulo 12 de Hebreus, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, que nós escutamos, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel, o sangue de Cristo. Abel, ele tinha uma percepção da necessidade de derramar sangue. Embora não seja esse o ponto principal, o ponto principal é a atitude de fé. Mas, o que ele tinha de percepção? Quando Adão e Eva pecaram, o que primeiro ocorreu? O sacrifício de animais para fazer suas vestes. Houve necessidade de derramamento de sangue para cumprir a sua condição pecaminosa. Esse fato foi de encontro à percepção de Abel. No Antigo Testamento tinha ofertas também de frutos da terra e tudo mais. Mas sabe qual o problema? Volta lá no versículo 4 de Gênesis. Gênesis 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as primícias. Ele separou o melhor que ele tinha. Os primeiros frutos. O
primeiro resultado, a gordura, tudo aquilo que ele tinha de bom, ele deu para Deus. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ele fez isso com fé, com entrega, com devoção, com verdadeiro culto a Deus, e Deus se agradou da sua oferta. Volta um versículo 3. Aconteceu no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra como oferta ao Senhor. Olha, eu adoro o Senhor, passou lá, deixa eu pegar aqui umas coisas que eu plantei e tal, não sei o quê. O texto está indicando que ele não fez mais que escolher os melhores frutos, as melhores hortaliças. Ele não separou as primícias. É aquela situação mais ou menos seguinte. Eu vou ao culto hoje. Mas eu queria ficar dormindo. Eu queria ficar descansando. Mas eu vou. Aí sai meio correndo, sai e estou cumprindo a minha obrigação. Isso foi Caim. Abel não. Chegou a hora do canto. Não vejo a hora de estar lá. Quero adorar. Quero louvar o Senhor. É um momento grandioso para mim. Como você está se apresentando aqui hoje? Como Caim ou como Abel? Qual uma situação que está no seu coração? Puxa, o Caim pegou qualquer fruto da terra. Foi de qualquer jeito. Sem uma devoção verdadeira, em espírito e verdade. Caminhos de Caim. Caim era religioso, sabe? Mas ele era só religioso. Ele não tinha verdadeira devoção a Deus. Ele não tinha desejo de adorar a Deus de fato e de verdade. Ele era egocêntrico e religioso. A vontade dele em primeiro lugar. Esse é o caminho de Caim. Esse é o caminho de Caim. A gente pensa que a coisa ficou só lá no Éden. Esse coração corrompido, ele está presente aqui. Talvez em nossas vidas, na nossa maneira de seguir a Deus. Notem que Adão e Eva punham uma expectativa sobre ele. Então ele deveria ser muito convincente na sua religiosidade. Mas o primeiro varão foi um assassino. Não tinha temor de Deus. Para ele matar um homem, uma formiga, era a mesma coisa. Ele correspondia com o pai que ele tinha. O diabo foi homicida desde o princípio. Ele era como o pai que possuía. Ele era um filho do diabo. Alguém se negava a ser resgatado pelos meios que Deus colocou. Fé. Fé. Abel teve fé. Deus não se agradou nem de Caim e nem da oferta de Caim. Será que o Senhor está se agradando de você e do seu culto nessa manhã? Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Percebam, se
que a pessoa que não tem uma fé verdadeira, ela tem assim meio que um antitípico. É meio revoltadinho. É caidinho, semblante caído, porque na verdade o semblante caído é porque ele não está em paz com Deus. Não quer admitir isso e acha que está certo, porque ele é mesmo a vida religioso. Semblante caído. Estou triste com a vida. Estou triste com Deus. Que justiça. Outra característica, se faz de vítima. Eu sou coitado. Sou incompreendido. Na verdade, ele é Caim. O antitipo do falso profeta. Essa é a situação. E esse antitipo de falso profeta está dentro da comunidade cristã, dizendo-se crente. Diz ser conhecedor da palavra. Vimos isso estudando no texto da semana passada. Mas na verdade, mas ele é contra aqueles que têm. Ele odeia Abel. Se puder, até mata o Abel. Por que será que quando nós vivemos a vida cristã intensamente e dedicadamente, nós somos incompreendidos pelo mundo? E pior, por aqueles crentes religiosos que não querem um compromisso de verdade. Então, o que acontece? Quando você vive um compromisso de verdade, você está afrontando a posição deles. E eles se revoltam. E o semblante cai. Fica tristinho. Deus falou com Caim. Como pode estar falando comigo e com você pelo Espírito Santo nessa manhã? Por que você está com o semblante caído? O que está acontecendo com a sua vida? Por que você está vivendo como Caim? Por que o seu coração está longe de mim? Por que você não anseia pela minha palavra? Mas anseia pelas coisas deste mundo? Está com o corpo presente aqui, mas a cabeça está lá. A vontade está lá fora. A vontade está para si própria. Não existe verdadeira adoração e culto a Deus. Versículo 7. Se procederes bem, olha só, Deus está dando uma chance para ele ainda. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus promete restauração de comunhão para Caim, se procederes bem. E se você nessa manhã está se sentindo como Caim, Deus está falando, eu quero a sua comunhão. Eu desejo ser cultuado. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O seu culto vai ser aceito, sua adoração vai ser aceita, sua pessoa vai ser aceita. Mas Caim, ele queria adorar a Deus do seu jeito. Ele interpretava a palavra de Deus do seu jeito. Aliás, ele é o cara. Ele se achava isso. Então ele queria adorar a Deus do seu jeito. Julgando que sua religiosidade o justificaria. Ele estava achando que estava certo, é isso mesmo. Só que o texto
fala, eis que o pecado jaz à porta. Aqui, dentro do contexto hebraico, ele tem a ideia de um animal pronto para saltar sobre ele e dar seu bote mortal. É como aquela serpente que veio, se escondeu atrás da porta e está esperando para dar o bote. Essa é a ideia. A serpente é essa palavra. Está pronto para dar o bote. O pecado jaz à porta. Assim, Caim se tornou o primeiro a criar uma falsa religião, praticando de uma maneira a qual Deus não havia ensinado e nem desejava. Ele era somente religioso, e a religião do jeito dele, para ele, ao gosto dele. Mas o pecado jaz. Está aí. Todo mundo está marchando errado, só eu que marcho certo. Aliás, aquele pessoal que marcha errado tem um comandante, o Senhor. Está vendo? O Senhor está marchando errado. Não é desse jeito, é desse outro jeito. Sou eu que sei. É do meu jeito. Esse é o caminho de Caim. Abel, ele trouxe das primícias do melhor para adorar a Deus. Pergunta: o que você está trazendo para adorar a Deus essa manhã? Que tipo de oferta? Você está cultuando Deus de fato e de verdade? Como nós cantamos, em espírito de verdade? Ou está sendo como Caim, egocêntrico, religioso? Um corpo sem vontade e disposição, só corpo presente. Alguém longe de ter o prazer nas coisas de Deus. Uma religiosidade disposta a matar o irmão, a matar a Cristo na sua vida. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O que Abel tinha feito para ele? Nada. Mas Abel representava a presença de Deus, a salvação de Deus, o culto a Deus, a verdadeira religião, a qual ele não queria. Ele queria a religião dele. Do jeito. Vocês perceberam que esse tipo de pessoa, ele se acha muito inteligente? Não é isso que estudamos lá em Romanos capítulo 1? Temos se forçados a tornar-se loucos? Essa é a questão. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Está repetindo a atitude do pai, do Adão. A mulher que tu me deste, me deu do fruto que eu comi. Está vendo? O senhor que é culpado. Acaso sou eu que tenho que cuidar do meu irmão? O senhor que cuide dele, não tem nada a ver com isso. Essa é a atitude do caminho de Caim. Primeira João, capítulo 3, versículo 10. 1 João 3, 10.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Abel e Caim. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, Caim. Porque Abel é chamado de justo. Nem aquele que não ama seu irmão. Caim matou Abel. 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. E o fruto do Espírito é amor. Só precisa ter o Espírito de Deus. Já está ligado a ele, em comunhão. 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Veja, são duas descendências. Uma descendência do maligno, outra de Deus. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Ele tinha a sua maneira de ser religioso. E de ser irmão, justas, segundo a vontade de Deus. É aí que começou todo. É o princípio. Por isso que Caim é o patrono dos falsos profetas, citado aqui em Judas. Caim desenvolve uma atitude espiritual cínica. Ele é cínico com Deus, a despeito da advertência que Deus tinha dado. Deus deu uma chance para ele. Procedendo bem não é certo para ser aceito, mas ele não quis dar maneira. Observação: Caim era do maligno, que foi homicida desde o princípio. O pecado jaz à porta, cumpre a você dominar. Voltando lá, em Judas, versículo 11. Ai deles, dos falsos profetas, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é a tentativa de agradar a Deus com esforços humanos. O caminho de Caim é substituir o sangue de Cristo por tentativas do homem se aprimorar, obras, confiando no esforço humano em lugar da graça e dos objetos da graça. Assim, Caim é o patrono dos falsos profetas, é o patrono da falsa religião, que não depende de uma fé adoradora, mas de um esforço humano egocêntrico. Esse é o caminho de Caim. Que caminho você tem seguido, meu irmão? Ah, mas eu vou à igreja. Caim era religioso. Ah, mas eu presto adoração a Deus. Ele também prestou do jeito dele. Ah, mas precisamos levar mais a sério. Precisa existir prioridade de fato e de verdade. O compromisso vai valer. O Caim, até o momento dele matar o irmão, ele era o cara. Ele confiava em si próprio. As pessoas confiavam nele. Aparentemente não viu nada de errado. Afinal de contas, a terra não espera. Não, a terra não espera. Ele não era lavrador? Era. Será que ele devotava todo o primeiro dia da semana para o Senhor? Ele se agradava de deixar, puxa, não é preciso agar as plantas, não está vendo isso? Olha só,
Se perder a lua de hoje, amanhã já não dá certo, tem que ser hoje. Eu trabalhei, me matei de trabalhar a semana inteira. Será que eu não tenho direito de descansar um pouquinho no domingo? Eu estou cansado da rotina da vida, eu quero passear. Eu quero ter uma vida alegre, igual o pessoal lá do mundo. A luz do mundo é maior que a luz de Deus. As coisas do mundo iluminam mais do que a luz da palavra de Deus. Mas, eu sou como Caim. Eu até leio a Bíblia e oro de vez em quando. Na igreja. Não se engane. Não se engane. O texto apresentando que esse caminho é de Caim. Que o Senhor nos ajude. Amém? Eu comecei com o senhor essa semana, eu tive duas conversas sobre esse assunto aí de Gênesis, né? Gênesis, Paulo. Gênesis 4. O senhor foi até o 9. Se eu parar o banho, eu não queria. Eu queria o 10, o 11, o 12. Aí, Jesus deu cobrando de Caim. Isso. Que seria amaldiçoado, que plantasse a terra não retornaria. Isso. Aí Caim diz que quando ele fosse, alguém poderia matá-lo pelo caminho. Aí não dá. Isso. Ali é simples, doutor. Veja só. A Bíblia ensina que todo pecado traz disciplina de Deus. E a disciplina foi ele ser expulso daquela terra do Éden para uma terra mais longínqua. E a maldição que foi colocada sobre ele, Caim, já que você estava tão preocupado com o fruto da terra, esqueça disso, porque a sua terra não vai dar fruto. Né? Daí ele fala, mas todo mundo sabe que eu matei meu irmão agora. Eu vou ser o alvo de tudo isso. Mas quem que é esse todo mundo? As pessoas, você entenda, tem uma cronologia ali. Se Adão viveu 930 anos, quantos filhos, quantos netos, quantos bisnetos ele tinha por poucos anos? Isso, tem uma linhagem. Essa é a questão. E algumas pessoas poderiam, puxa, você matou Abel, vou acertar seu caminho. Só que Deus promete uma defesa para o Caim, se ele merecer. Essa é a marca que ele pôs. Que aquele que fosse em cima dele ia tomar sobre si 70 vezes 7. Não, contar 70 vezes 7 não, 7 vezes. 7 vezes. Então, foi colocada uma maldição sobre aqueles que atentassem matar ele. 7 vezes maior do que a maldição dele. Sim. É que as pessoas no qual eu conversei, eles entendiam que foi logo em seguida. Ah, não. Aqui não tem uma cronologia. Olha, eles já eram adultos. Enquanto eles eram tá? Imagina naquele tempo, então, quantos irmãos, quantos netos, quantos bisnetos Adão já tinha. Já tinha uma familiagem. Então Deus não cobrou Caim logo em seguida após a morte. Não, foi cobrado após a morte, só que ele já era um homem adulto, ele não era criança. E nesses anos todos, Adão gerou filhos, os filhos geraram filhos, os filhos dos filhos já geraram filhos. É confusão daí, diz que ele partiu. Não. Passados uns tempos, depois ele cometeu o problema, passou todo esse tempo, cometeu o problema, ele foi aprontado logo em seguida, assim, mas já tinha passado anos suficientes para existir uma população. Mas aí parece que a coisa não fala do tempo. Não, o texto de Gênesis está resumido, ele está falando só os tópicos essenciais. Você tem que fazer uma análise da cronologia. Tem uma cronologia, bem? Ok, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, agradecemos pela tua palavra que nos exorta, mas o
Senhor também diz que se procedermos bem, a nossa oferta será aceita, a nossa adoração, a nossa pessoa. Por isso, Senhor, queremos ser como Abel, homens de fé, justificados pelo sangue de Jesus. E que possamos, Senhor, viver para o seu inteiro agrado, de maneira que o nosso viver possa chegar como aroma agradável, Senhor, diante de Ti, para adorá-lo, para cultuá-lo. E que isso, Senhor, o Senhor nos capacita pela palavra, Senhor, que nos alimenta e nos gera fé em nossos corações. E pelo Espírito Santo que nos ilumina, nos dá compreensão da palavra, nos dá discernimento. Senhor, somos gratos, Senhor, pela Tua grande obra em nossas vidas. Senhor, pelos privilégios que temos, exaltamos o Teu nome, porque somente o Senhor é Deus. E que o amor de Deus, o Pai, demonstrado, Senhor, na entrega de Seu Filho, o Senhor Jesus, que derramou o precioso sangue para nos resgatar e derramar superabundante graça sobre nós. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos guardando, Senhor, até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar. Célula em Jesuânia. Estou esperando aí uma residência para quarta-feira. Tem até terça para nos avisar os irmãos de Jesuânia para ter uma célula. Lembrando que a célula é só uma vez por mês na cidade. Então, a célula quarta-feira em Jesuânia, depois só depois do mês. Porque daí a Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Luke da Nigéria, no continente africano. No dia 25 deste mês de julho, às 19h30, estarei junto com os irmãos na Igreja Bíblica Brasileira de Lambaré, num grande culto missionário, às 19h30, onde nós estaremos trazendo as informações do que Deus tem feito no continente africano. A igreja está localizada na rua Victor Tuxi, número 110, no bairro de Vista Verde 1. Vai ser uma noite impactante. Você, sua família, seus amigos são nossos convidados muito especial para estar conosco neste grande trabalho missionário. Um grande abraço ao pastor David, sua família e os nossos irmãos aí em Lambaré. Estamos juntos, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Um grande abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. You are working miracles.